Os fatos desta história iniciaram com as ações atípicas dos protagonistas. Aralene Halban, recém-renascida, horrorizou-se com a bebida oferecida. Seu amigo de cabelos claros insistia que o remédio fosse tomado. Seu nome era Péchen Alamand, o príncipe herdeiro apaixonado pela heroína. A jovem não resistia às ações desagradáveis de seu amigo. Então, as persuasões dele e as recusas dela resultavam em derrota. O cuidado infantil era inadequado, nem sempre ajudando Aral a se sentir bem. A garota não ousava se opor, pois era impossível se livrar do amigo insistente. Com suas conexões, o garoto treinou médicos para a saúde da jovem. Todos apoiavam a filha do duque a ficar mais forte com o treino. Péchen, obcecado pela saúde de Aralene desde o encontro, não a deixou escapar. Quase todo dia, a garota treinava para fortalecer seu corpo e sua resistência. Aral sentiu-se prestes a desmaiar várias vezes, mas isso nunca ocorreu. A heroína tinha a saúde tão frágil que mal podia andar muito tempo. Mas o príncipe não desesperava, pois faria sua amiga a mais forte. Em sua vida passada, Aral foi uma musicista famosa que tocava violino. Mas jovem, a garota foi atropelada por um carro e sua vida foi cruelmente ceifada. Assim a heroína renasceu, uma menina que mal conseguia respirar. Foi somente graças aos seus romances que a garota percebeu em qual deles ela havia entrado. A senhorita, herdeira única da família Halban, estava prestes a morrer. A garota tinha tonturas e desmaiava até mesmo com uma curta caminhada. A heroína não tinha como corrigir o fato de possuir um corpo tão fraco. A filha do duque não percebeu imediatamente que sua vida na propriedade não era tão fabulosa quanto gostaria. As criadas desprezavam a menina sem conhecer sua mãe. O duque, sem dizer nada, levou a criança para casa, entregando-a ao mordomo para ser criada. Mas Aral estava fadada a perecer antes do fim da década, levando a verdade para o túmulo. A heroína horrorizou-se ao saber que só lhe restavam poucos anos de vida. Mas para mudar seu destino, Aralene precisava de saúde. Mas as tentativas dela falhavam, a doença a levava para a cama. Ela estava perdida, memórias de sua vida passada a atingiram. A única pessoa a cuidar dela sempre foi Mehen Leborgin. Devido à sua rigidez, criadas evitaram se comunicar com ele. Mehen quase nunca sorria, mas tentava dar uma vida boa a Aralene. A heroína não se acostumou de imediato com o mordomo que raramente a visitava. Em sua presença, a garota sentia que ouvia um relatório constante. Leborgin geria a propriedade Halban muito melhor. Por seu estilo recluso, muitos o viam antissocial e ameaçador. Mas a jovem já notara que Mehen estava tão absorto no trabalho que não descansava. A Aralene de agora era diferente, pois desconhecia o comportamento inicial da filha do duque. Mas a heroína nem tentou ser outra pessoa, já que morreria em breve de qualquer maneira. O mordomo logo notou que a filha do duque agia de forma um pouco diferente, mas jamais ousaria questionar a garotinha, pois ela não podia se alterar. O homem preocupava-se que a jovem se trancasse no quarto e nunca mais saísse. Se antes ele se preocupava com seus passeios, agora a causa do estresse era inversa. Aralene não queria gozar da vida, então nada fazia. A decisão da garota preocuparia a todos, mas poucos notaram. Mehen, com pouco contato com a jovem, logo chamou seus assistentes. O homem ia pessoalmente entender a mudança no comportamento da filha do duque. Leborgin não sabia criar filhos, só financiava uma boa vida para ela. Ele contratou os melhores para cuidar da pequena senhora. Mehen só confiava nesses assistentes. Ele testou suas habilidades. Quem passava mais tempo com Aralene era a criada Reina, que foi a primeira a se preocupar. O mordomo Irne também percebeu que a jovem parara de sorrir. Com esses dados, Leborgin não compreendia o que ocorrera com a filha do duque. Mesmo os assistentes dela estavam confusos com as mudanças. O mordomo não podia ignorar o erro com sua protegida. Mas Reina sabia que tudo mudaria, pois Aralene tinha uma reunião importante esperando por ela. A garota visitaria o Palácio Imperial para brincar com os filhos dos aristocratas. A heroína não gostava do evento social, mas não achou razão para recusar.
Este mundo diferia do dela, baseado em engenharia mágica avançada. A senhorita tinha algo para admirar no palácio bem decorado do próprio imperador. O que entristecia Halban era o esforço em seu corpo fraco pela viagem. Contudo, a garota não exporia suas fraquezas a ninguém, pois via todos ao seu redor como inimigos. Antes, nenhuma criança queria se comunicar com a senhora de origem ignorada. Mesmo agora, ninguém notou a chegada da garota por seu status incerto. A heroína, contudo, sabia que os belos gênios eram Ciel e Noelle Sparrow, e que o rapaz quieto era Harold Mulvey, que sempre acompanhava seus amigos. Cada um deles tinha seu próprio destino, de mulherengo a um mestre de espada insano. Mas a dama não se interessava pelo triângulo amoroso entre eles. Aralene não se acostumou a saber o futuro dos filhos dos aristocratas presentes. Ela desejava voltar à sua vida pacata na mansão Halban. Isto porque, mesmo jovens, as crianças já tinham noção clara de estatuto. Todos gravitavam ao redor do príncipe herdeiro, a estrela da sociedade. Nem Aralene esperava tal saúde e beleza no filho do imperador. Não era sem motivo que Petchen atraía a atenção dos que o rodeavam, por ser o mais brilhante entre as crianças. Ele sempre decidia o que seus amigos jogariam no próximo encontro. Mas a dama, mal andando, perdia todos os jogos ativos. Ela não entendia a energia e saúde das outras crianças. Os rapazes logo deixaram Aralene em solidão, o que não a surpreendeu. Aralene sentiu que sua presença não importava nos encontros. Assim, a dama não se entristeceu por ser deixada só novamente. Na sua infância, a jovem era nomeada uma nobre aristocrata da família Halban, mas até as criadas da propriedade a viam como supérflua. Então, ninguém notou que a garota agia diferente por ser renascida. A heroína sonhava ter uma família amorosa, mas nesta vida ficou só. Então, ela não esperava nada de bom de crianças que imitavam seus pais arrogantes. Aralene, de novo, era uma filha única, sem amigos. Só a criada por dever vigiava a rapariga, sem a deixar totalmente só. Mas a própria heroína não queria essa companhia, pois era muito mais fácil para ela andar sem pessoas por perto. Por mais que a assistente insistisse, seus argumentos eram inúteis. A garota supunha que sua antecessora mal acompanhava as outras crianças. Mas a nova Aralene não queria abusar do seu próprio corpo só para não ser uma excluída no grupo. Por isso, a rapariga ficou à sombra de uma árvore no Jardim Imperial, apenas para não se esgotar. Mesmo em sua vida passada, a heroína só sentia a beleza da vida a sós com a natureza. Mas desta vez, a solidão não perdurou, pois a menina viu um rabo a mexer. Um gatinho branco saiu dos arbustos majestosamente, pedindo à jovem para brincar. Aralene sempre amou animais, por isso não ignorou o pedido fofo do peludo. Mas o gatinho estava tão ansioso por brincar que fugiu logo da rapariga. Isso deixou a jovem um pouco chateada, pois desejava ter ficado com o fofo animal. Mas o destino quis o contrário, e a heroína encontrou o príncipe. Antes, como os outros, o rapaz não reparou na filha do duque, por isso não a reconheceu. A menina logo percebeu que sua paz no palácio do imperador havia terminado. Aralene tentou arranjar desculpa para estar sozinha no jardim. Mas o príncipe insistia em convidar a menina para brincar com os filhos dos aristocratas. A filha do duque ficava mais pálida a cada momento por causa do estresse, pois não queria falar com o rapaz. Ela admitiu que não podia brincar com as crianças por desmaiar rápido. Petchen interessou-se mais pela jovem, que nem corria bem. Por mais que Aralene tentasse ficar sozinha, as suas ações só atraíam mais o príncipe. A menina já se tinha arrependido várias vezes por não ter fugido logo quando teve a oportunidade. O príncipe herdeiro foi tão insistente que exigiu prova da saúde da jovem. A heroína percebeu tarde que teria de desmaiar para ser deixada em paz. Então, sob o olhar curioso de Petchen, Halban correu para as árvores. A jovem lembrava-se que levaria apenas segundos para perder a consciência, mas para o príncipe, que a tinha por mentirosa, o seu estado frágil foi uma surpresa. Alamende mal a segurou, Aralene, com horror nos olhos, caiu inconsciente em seus braços. Coincidentemente, foi nesse instante que a criada procurou a jovem desaparecida.
A assistente mal conseguiu conter um grito de pânico ao ver Aralene Halban inconsciente. Mas a heroína em si já não ouvia nada, pois havia caído num sono profundo e inconsciente. Horas depois, o administrador da propriedade soube de tudo. Pareceu-lhe que uma reunião infantil seria segura, mesmo para sua pupila. Mas no fim de contas, Aralene não recuperou a consciência nem mesmo depois de voltar para a sua cama favorita em casa. Mas o que mais inquietava Le Bourdin era a reação dos assistentes da propriedade Halban. Por alguma razão, todos culparam a família imperial pelo ocorrido com a jovem senhora. Então Mehen novamente teve de chamar as amas da menina para resolver a situação. Rena a fez recobrar os sentidos, mas não obteve respostas claras do ocorrido. Em vez disso, a menina, ao acordar, fechou-se em si mesma, trancando-se no quarto. Nesse momento, o príncipe enfrentava problemas no Palácio Imperial. O rapaz já se sentia culpado quando a mãe o chamou para conversar. Ela alertou o filho. Toda ação tem suas consequências. Contudo, o garoto não esperava que a imperatriz o privasse dos doces até obter o perdão de Aralene. Essa punição foi um forte golpe na honra de um menino que sempre fez tudo perfeitamente. De manhã, quando Aralene melhorou, ela tomou o café da manhã ao ar livre. A menina esperava que sua condição afastasse a maioria das pessoas. A heroína horrorizou-se com sua fraca resistência nesta vida. Embora a jovem esperasse desmaiar, não imaginava que aconteceria tão rápido. Na sua vida passada, ela não tinha problemas de saúde, então foi difícil aceitar. Mesmo assim, a jovem não conseguia desfrutar da sua solidão por causa das criadas. Elas, por coincidência, sussurravam coisas maldosas sobre a filha do duque sob sua varanda. As assistentes a cobriram de palavras venenosas, impedindo o gestor de ter paz. Mas apesar do esforço das garotas, a heroína ignorava suas palavras cruéis. Mesmo em sua vida passada, ela encontrava coisas assim, devido ao ódio por seu talento. Sempre que a jovem pensava ter amigos, eles se afastavam dela por inveja. Então, o único importante para ela era sua música e mãe. Aralene não se surpreendeu nem um pouco pelo facto de esta vida não ser diferente da anterior. A garotinha só queria encontrar alguém que se tornasse sua verdadeira família. Mehen trancou-se em seu escritório devido à sua grande preocupação com a filha do duque. Nunca antes Le Bourdin pensara que seria tão difícil educar uma criança sozinho. Ele estava arrasado com a lembrança do olhar vazio da menina que sorria a todos. Então o administrador tentava descobrir onde errou na educação da menina. Quando a jovem o cumprimentava, ele desviava o olhar envergonhado. Parecia-lhe que a função do guardião era só ter contato breve com a sua protegida. Mas Mehen agora percebeu que privara a garota de sua família, o mais importante para ela. O que mais irritava o administrador era o duque não atender às suas chamadas, e nem mesmo seu assistente, Dylan, podia ajudar a resolver. Ele queria que seu pai participasse da vida da filha ao menos uma vez. Só Dylan sugeriu a Mehen que, para a jovem, ele era bem mais importante que o duque incompreensível. Afinal, a menina sempre ansiava por amor e reconhecimento da única pessoa próxima a ela. Mas Le Bourdin estava cego por seu desejo de dar à bebê uma vida rica e luxuosa. Contudo, seus pensamentos foram interrompidos por uma criada, anunciando o príncipe. Isso espantou o mordomo, pois nenhum imperial os visitara antes. Porém, logo viu que o garoto viera para pedir desculpas. Peshen sentia culpa pelo ocorrido com Aralene. O príncipe quis pedir desculpas pessoalmente à menina para saber se estava bem. Mehen não podia permitir o encontro, pois a jovem estava trancada no quarto. O rapaz não perdeu a compostura e abriu o baú no qual a sua mãe lhe tinha dado vários objetos de valor. Le Bourdin nem piscou, apesar da riqueza de tudo que foi apresentado na mesa. O assistente do príncipe, Green, percebeu que não seria fácil. Afinal, o homem austero tentava ao máximo conter a raiva para não explodir no menino. Então o mordomo imperial até se alegrou por vê-los partir. Contudo, seu protegido não desistiria tão fácil, pois desejava ver Aralene. Green logo viu que o príncipe tramava algo, claramente visível em seu rosto. Etchen, no final, pediu a seu assistente que distraísse Mehen até conseguir falar com a moça.
O mordomo mal teve tempo de reagir antes que o garoto sumisse na esquina, então Green precisou cumprir o pedido do mestre. Por mais assustado que estivesse o assistente, ele ficou com Mehen. Petchen então buscou a garota pelos corredores da propriedade. Surpreso, notou que em todo o tempo ninguém foi encontrado nos corredores. Mas em sua casa, as pessoas estavam sempre ativas e a vida imperial em seu auge, enquanto este lugar parecia repelir a todos com seu vazio e frieza. Por mais incômodo que fosse ao príncipe, ele insistia em seu desejo de achar Aralene. Na verdade, o rapaz não queria mal à filha do duque. Ele simplesmente duvidou de suas palavras, e isso o levou a uma situação que agora queria evitar a todo custo, porque não gostava do mal. Então, o pesar de seus atos impeliu o garoto a pedir desculpas. De repente, ele viu uma porta semi-aberta, por onde uma luz tênue vazava no corredor. Sem outra opção, Petchen se aproximou com curiosidade. Quase de imediato, o garoto notou que o local não era um quarto comum de criada. A luz lá dentro o cegou por um instante com sua intensidade. Mas o que mais surpreendeu o príncipe foi o agradável e sutil aroma floral do local. Acontece que, por mero acaso, o herdeiro encontrou o quarto onde a dama morava. Aralene não esperava visitas, então estava natural e relaxada. O garoto prendeu a respiração ao ver os olhos rosa e cabelos dourados da dama. A garota, por sua vez, manteve a calma, mesmo sem querer ver o intruso. O coração de Petchen acelerou de surpresa, apesar de tentar se acalmar. Halban primeiro perguntou como o garoto chegara ao quarto dela. Alamand se surpreendeu ao ficar nervoso por algo tão simples. O príncipe mal pôde pedir desculpas por tê-la deixado assim, mas a heroína não se importava com o que ele sentia, pois ainda queria partir. A dama não se agradou nem um pouco do pedido de desculpas pessoal do garoto. A garota declarou mal-humorada que fugira só para desmaiar, e a culpa era dela. A heroína adivinhou a visita secreta do príncipe e prometeu que não contaria a ninguém. Petchen, pela primeira vez, ficou sem palavras na frente de alguém, o que o envergonhou. O que mais surpreendeu um garoto foi que alguém se atreveu a expulsá-lo do quarto. Durante toda a sua vida, o herdeiro do trono só encontrou respeito e admiração. Ele ignorava que as criadas observavam a interação com a dama o tempo todo. Elas estavam preocupadas com o rumo da conversa, porque a dama era bastante antissocial. Mas uma das assistentes ainda dava o remédio à garota a cada hora. O que a impedia era o mordomo sombrio à porta do quarto da dama. Vendo a expressão de Mehen, uma das criadas sugeriu atrasar um pouco a entrega do remédio. Mas Uni não podia, pois a senhorita devia tomar o elixir na hora exata. Mesmo o fiel assistente temia a postura ameaçadora do cavalheiro, que permanecia imóvel à porta. Nenhum servo ousava questioná-lo sobre o ocorrido, por medo da ira do mordomo. Le Bourguin não compreendia como deveria tratar a filha do duque. Assumiu a responsabilidade pela menina e agora queria mostrar afeto. Aralene fingiu bem que nada lhe tinha acontecido, mas a mentira foi logo desmascarada pelo mordomo astuto, assustando um pouco a menina. O homem entendia perfeitamente que não deveria ter interrogado a jovem e doente garota. Em vez disso, ela deveria ser tratada com carinho e afeição. Contudo, Mehen se sentia ansioso ao tentar falar carinhosamente com uma dama sempre só. Halban já se acostumara a ser apenas a protegida de Le Bourguin. Ela não esperava nada dele, além de relatórios de trabalho. Mehen havia perdido há muito a chance de se aproximar da garotinha em seus pensamentos. Então, nada podia fazer contra o olhar da filha do duque, que aceitara a morte. Essa circunstância feriu tanto o assistente que ele percebeu seus erros tarde demais. Mas como antes, ele ainda não ousava dar o primeiro passo para se aproximar da menina. Assim, a heroína foi mais uma vez deixada sozinha, algo a que já estava acostumada. Mehen não conseguia esquecer o olhar vazio da menina, mas embora o mordomo não quisesse, aquela expressão já estava no rosto da criança. Como de costume, Aralene tomou o remédio prolongando sua vida. Isso evitava ataques que a senhorita sofria por seu corpo fraco. Mas não foi Uni quem trouxe o remédio, deixando a senhorita desconfiada. Era a assistente que sussurrava pelas costas da jovem senhorita. Por essa razão, a heroína não desejava se comunicar com essa criada.
Ela demonstrou isso com toda a sua postura, virando-se para a parede. No Palácio Imperial, Green era forçado a se preocupar com o jovem mestre. O rapaz, já apaixonado por Aralene, pendurou um retrato dela em seu quarto. Ele não entendia por que a garota era fraca e o preocupava. Após o último encontro do príncipe com a filha do duque, Green sempre a mencionava. Petchen Alamand só falava da menina, que o chocou profundamente com sua conduta. O mordomo apoiava a criança ao máximo, pois era seu dever. Mas ele não podia agir diante da ausência dela no encontro dos filhos dos aristocratas. O herdeiro culpou o assistente por tudo, o que o deixou ainda mais determinado a renunciar. A criança repreendeu Green, apesar de ele sempre o apoiar. De tão mau humor, Petchen Alamand não aceitava argumentos lógicos. A imagem de Aralene como um gatinho não saía da cabeça do herdeiro. O garoto entristeceu-se ao crer que jamais veria a bebê. Isso fazia Green temer cada ação do senhor, de gênio forte. E naquele instante, a criança teve uma ideia genial sobre Aralene Halban. O jovem príncipe resolveu visitar a propriedade do Duque Halban naquele exato instante. Mesmo sem um aviso prévio, o príncipe exigiu ser-lhe permitido entrar. Green buscou negociar com os guardas para evitar problemas ao palácio, enquanto Petchen Alamand, cada vez mais insensato, ignorava decência e etiqueta. Por mais que o mordomo suplicasse ao mestre para evitar problemas, era inútil. O herdeiro invadiu descaradamente a propriedade alheia para encontrar Aralene Halban. Porém, ele tinha dificuldade em achar o quarto certo nos corredores sinuosos. Mas o príncipe logo percebeu que as criadas falavam de algo não muito bom. Descobriu-se que as assistentes se aproveitavam da solidão da jovem e zombavam dela. Até Green sentiu nojo das palavras venenosas contra a garota que cuidavam. Petchen Alamand percebeu prontamente que precisava escutar até o fim para compreender aquela conversa, e as criadas estavam tão imersas que sequer notaram a presença de alguém. As assistentes se alegravam que Aralene logo morreria. Ao ouvir isso, o príncipe não se conteve, atraindo a atenção delas. O mordomo ficou tão furioso quanto seu mestre com as criadas. As assistentes caíram de joelhos, implorando perdão e a vida perante Sua Alteza. Nunca lhes ocorreu que o herdeiro um dia ouviria suas conversas. Petchen não perdoaria as moças que riam abertamente da filha do duque. Nos rostos delas, ele viu uma raiva imensa, direcionada a Aralene. Pela primeira vez na vida, Petchen sentiu o sangue fervendo nas veias de tanta raiva. Com a confusão, as criadas logo foram cercadas pelos servos, que não sabiam o que fazer. Assim, Mehen logo veio, preocupado com a presença do príncipe na propriedade. Le Bourguin não entendia por que o filho do imperador repreendia as criadas. As assistentes viram que sua vida de criadas acabaria ali. Só Aralene poderia salvá-las, se perdoasse suas criadas. Então as astutas moças correram à senhora, pedindo seu apoio. Mas Petchen não as deixaria escapar tão fácil, elas passaram dos limites. Mehen ignorava quem espalhava boatos sobre a jovem dama na propriedade. Mas Aralene não se surpreendeu, pois já havia escutado tais palavras. Surpreendeu os próximos da menina que ela já tivesse enfrentado a raiva diversas vezes. A filha do duque acatou isso calmamente, pois as criadas estavam certas. Não importava o quanto Uni tentasse convencer a garotinha do contrário, era tudo inútil para a jovem dama. Le Bourguin silenciou as conversas tolas com uma palavra, forçando as criadas a calarem-se. Enquanto as assistentes observavam as criadas confusas, Mehen teve uma ideia. Com raiva controlada, ordenou que as assistentes fossem presas até ele mesmo resolver. Assim que os criados se dispersaram, Petchen correu alegremente até a filha do duque. A heroína não esperava achar o homem irritante tão rápido. Ela suspirou tristemente com a energia contagiante da criança. O próprio menino admitiu que decidiu visitar a garota que não foi à reunião. Aralene não entendia o que ela e o príncipe tinham em comum. No entanto, por educação, a jovem dama agradeceu a Petchen por protegê-la, embora a criança não devesse defendê-la, pois arriscaria seu status ao fazê-lo. A heroína estava tão fraca que o rosto do príncipe embaçava. A filha do duque de Halban mostrava-se debilitada pelo rosto e lábios pálidos.
Então, a jovem dama tentou não estender a conversa para não se sentir pior. Diferente do príncipe, ela só queria o silêncio, sem se comunicar. Com Uni, a jovem voltou contente ao seu quarto sozinha. Os contornos dos móveis e paredes giravam nos olhos da menina. A assistente não notou de imediato a menina tão doente a ponto de desmaiar. Aralene mais uma vez caiu inconsciente e não foi culpa de Petchen. Mehen então ignorava o ocorrido com sua protegida. Leborgin não sabia em quem mais descarregar a raiva pelo incidente de hoje. Foi a primeira vez que se encontrou numa situação sem saída, pois sempre achava uma solução. Mas ele não via lógica ou sentido na conduta de Aralene ultimamente. Por toda a vida, Mehen cuidou dela, mas acabou que não foi o suficiente. Mas um assistente interrompeu Leborgin com notícias perturbadoras. O gerente não estava pronto para ouvir o problema, pois nem sequer teve tempo de comer. Mas a notícia de Dylan não podia esperar. A filha do Duque desmaiara. O incidente recente pesou muito no coração de Mehen, já à beira do pânico. Uni tentou ajudar a jovem, mas sua qualificação médica era insuficiente. Ela viu os sintomas do ataque claramente na jovem dama, algo que não devia ocorrer. Ao invadir o quarto da jovem dama, ela piorou por falta de tratamento. A moça, aos prantos, disse que nem ela mesma compreendia o que ocorria com a garotinha. O que mais irritou Leborgin foi ter de esperar o médico-chefe. Ele lembrou que, pela pressão do trabalho, não checou a medicação da jovem dama. Uni tinha certeza de que outra criada havia levado a poção de Aralene a tempo. Só agora a criada duvidava da assistente ter feito bem o trabalho. Enquanto os adultos tentavam ajudar a menina, a heroína, delirando, chamava pela mãe. Nesse estado, ela relembrou sua vida pregressa, próxima aos instrumentos. A garota apenas estudava música para realizar o sonho da mãe. Esta mulher, fracassada na carreira, projetou na filha seus desejos frustrados. Mas naquele dia, a heroína não conseguiu erguer o arco para tocar a melodia. Para ela só importava a mãe, que só ligava para a carreira da filha, não para sua sorte. A garota não via o rosto da mulher cujo amor tentou ganhar desde criança. O pânico tomou o corpo da jovem dama, sufocando-a e apertando dolorosamente seu coração inútil. O que a heroína desejava era o amor da mãe, que parecia se afastar cada vez mais. Quando a menina se recusou a tocar violino, todo o seu mundo ilusório foi destruído num instante. A mãe virou as costas à filha, o que a impediu de realizar o seu sonho do passado. Assim, a heroína viu-se novamente em completa solidão, na escuridão total, o que, de fato, a aterrorizava profundamente. Ao acordar, Aralene sentiu uma presença quente ao seu lado. Isso permitiu que a garota caísse em sono profundo, calmo e sereno por um tempo. Mehen permaneceu zelando a condição de sua senhora até o fim, sem suspeitar do seu tormento moral. O homem ficou sem jeito, pois, ao ajudá-la, pegou a mão da garotinha, que adormeceu. Leborgin quis saber o que a menina sentia ao procurar sua mãe tão desesperadamente. Ele conseguiu escutar muitas vezes a jovem dama chamar um homem que ela jamais tinha visto. A garota acordou apenas na manhã seguinte, sem se lembrar do ocorrido. Ela despertou de um sonho perturbador, tentando esquecer seu passado desagradável. Mas Aralene não esperava ver Mehen ao lado de sua cama ao acordar. Meio adormecida, a garota chamou-o de mãe, de tanto que precisava. A heroína logo percebeu o engano, e um silêncio constrangedor pairou entre eles. Ele foi interrompido pelo gerente que se preocupava com a protegida. Contudo, a jovem dama, ainda não totalmente recuperada do sono, chamou o homem de mãe. Ela virou o rosto, com lágrimas nos olhos, perturbada pela ausência de sua mãe. Assim, Leborgin consolou a menina, embora ele não tivesse culpa. Desde que o mestre trouxe a filha para a propriedade, tudo mudou na vida de Mehen. Os olhares invejosos das assistentes logo focaram na menina. Ninguém ligava para seu estado, mas sim para quem seria a mãe da criança. Mas a pedra mágica de Halban confirmou o sangue da menina como o do grão-duque. Contudo, ninguém cria que homem tão severo se apaixonasse por mulher. Mehen sempre temeu que a garota um dia perguntasse sobre os pais.
Ele preparou uma pilha de papéis para essa situação, mas nenhum foi útil. Então Leborguin aceitou que nem toda criança se interessa pelos parentes. Mas as lágrimas da menina revelavam que ela guardava tudo para si. E agora, Aralene não aceitava a realidade sem pais. A heroína sentia vergonha de sua histeria, mas não controlava o choro. No fim, Mehen, suspirando, permitiu que a menina o chamasse de mãe, se quisesse. Isso chocou a jovem dama, certa de que Leborguin a odiava. Todo esse tempo, ela sentia que todos na propriedade queriam se livrar dela. Mas o gerente nem pensava em tal ato, do qual ele não falava. Ele afagou a cabeça de Aralene, que chorava, notando sua dificuldade. Pela primeira vez na vida, Mehen admitiu que ele mesmo cresceu como órfão, e por isso sabia tão pouco sobre amor. A heroína ouviu com interesse a história do homem que sempre manteve distância. Leborgin desculpou-se à jovem dama por inexperiência com crianças. Ele prometeu jamais se desfazer da garota por não se considerar bom. Essas palavras agradaram a heroína carente. Ela finalmente acalmou-se, achando alguém próximo que a apoiava. A filha do duque pediu a Mehen que a chamasse de mãe, se ele se arrependesse de verdade. Então Leborgin teve que aceitar um novo e estranho papel. Para o gerente, era essencial que a filha do duque estivesse feliz com ele. Então, ele se tornou a mãe de uma menina com um sorriso, mesmo sendo biologicamente inviável. Aralene viu surpresa aquele homem frio se revelar à sua frente. A heroína sabia que Leborgin não cedia aos caprichos infantis. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, a menina pôde sorrir com sinceridade. Logo, o médico chegou e a duquesa, inconsciente, teve sua condição melhorada. Leborgin supervisionou o tratamento, ainda preocupado com o ocorrido. Assim que Aralene adormeceu, Mehen começou a interrogar a criada sobre o remédio da jovem dama. Uni triste admitiu. A poção foi roubada. A jovem dama sem ela. Um dia, ela mandou outra criada dar o remédio e não conferiu. A garota foi encontrada morta logo depois, impossibilitando novas descobertas. A assistente ficou tão chocada com o que aconteceu que nem se preocupou com a causa da morte. Mas o gerente não cria que a garota pudesse ter se matado tão facilmente ali. Ele não compartilhou suas suspeitas com a já assustada Uni. A criada prometeu monitorar mais de perto a condição de sua senhora. Mas nem isso ajudou Mehen a conter sua raiva contra os traidores. Só após consultar o médico, o gerente se convenceu de que a jovem dama estava segura. A menina estabilizou-se rapidamente após um grave ataque da doença. Mas Mehen não via a melhora da criança como mérito seu, por nada ter feito. Ele só queria ficar perto dela para que não se sentisse só. A única preocupação do médico era que, com o tempo, o corpo da duquesa enfraquecia. Mas Leborgin não esperava que a condição de sua protegida não melhorasse. Os adultos apenas torciam para que a frágil filha do duque durasse o máximo. Para muitos era um milagre a criança ainda ser fisicamente ativa. A própria Aralene desconhecia a gravidade de sua doença incurável. Vendo a menina, Mehen lamentou o duque jamais surgir na propriedade. Então, no lugar do pai inútil, era o gerente, sem jeito para isso, quem tinha que agradar a jovem dama. Leborgin se apegou tanto à pequena que estava pronto para trocar sua própria vida pela dela. Mas isso era impossível. Então, o homem prometeu a si mesmo que agradaria mais a filha do duque. A garotinha sorria tão feliz como se nada de ruim tivesse acontecido em sua vida. Ela apertou a mão de Leborgin e ele repensou sua atitude para com ela. Ao mesmo tempo, uma reunião infantil ocorria no Palácio Imperial, mas Aralene estava ausente. Todos os jovens aristocratas estavam preocupados com o príncipe triste, que não queria brincar. O herdeiro entristeceu-se com a carta da propriedade Halban sobre o desmaio da filha do duque. Nesse humor, ninguém de status inferior ousava se aproximar do garoto. Os gêmeos, sendo amigos do príncipe, não temiam chamar sua atenção. Porém, nem mesmo para eles Petchen conseguiu sorrir. Não estava com ânimo para brincar. Mas os garotos não iriam desistir fácil quando o assunto era jogos. Finalmente, Petchen admitiu que um pensamento o inquietava, impedindo-o de relaxar.
Noel e Ciele sempre foram atormentados pela curiosidade, então não puderam deixar de querer saber mais informações. Quando souberam que o príncipe visitaria um doente, os gêmeos logo aprovaram. O pobre Green não teve tempo de reagir antes que a loucura e energia reacendessem em seu protegido. Assim, o príncipe encerrou a reunião das crianças para encontrar a doce Aralene. O assistente só pôde seguir o confiante cavalheiro. Os gêmeos mal sabiam que haviam convencido o filho do imperador a um plano ruim. Então Aralene, recém-recuperada, teve uma surpresa desagradável. Uma visita. Assim que a pequena menina abriu a porta, Petchen quase a derrubou com sua alegria, ávido por conversar. O garoto enérgico bombardeou a jovem dama com tantas perguntas que ela mal teve tempo de responder. A jovem dama preferia tranquilidade a outro encontro com o príncipe. Então a filha do duque informou que a criança deveria ir à reunião dos filhos dos aristocratas. Ela estava certa de que não veria estranhos na propriedade Halban em breve. Em resposta, o príncipe declarou-se preocupado com a condição da jovem dama, decidindo então verificá-la pessoalmente. A heroína ficou tensa, pois o herdeiro lhe dava atenção, enquanto as outras crianças eram deixadas de lado. Petchen, porém, não parecia perceber a importância de sua fala para os filhos dos aristocratas. Aralene só queria se livrar o mais rápido possível do conhecido irritante que estava violando seus limites. Mas o herdeiro insolente tinha planos de monitorar a condição da garota. A garotinha suspirou tristemente, já que não tinha intenção de se apegar a Petchen. Ela sabia que o interesse do garoto era passageiro, então não o impediu. Assim, a jovem dama teve que suportar a companhia do príncipe e responder às suas perguntas. A heroína achou divertido ver Petchen tentando se manter quieto em um lugar, assim como ela. Para sua própria surpresa, a menina sorriu aos esforços do pequeno enérgico. O atento Petchen, observando a filha do duque, não deixou isso escapar. A própria jovem dama não sabia explicar por que sentia emoções que nunca tinha demonstrado. Enquanto conversavam sobre vários assuntos, as crianças puderam passar um tempo em paz juntas. Mehen contatou Jaren Mubisk, o melhor cavaleiro do Duque Halban. O gerente esperava que seu mestre respondesse, mas não houve resposta. Jaren jurou por sua honra que transmitiria ao Duque as palavras de seu fiel assistente da propriedade. Mas Le Bourguin, irritado, xingou o pai de Aralene por negligenciar a filha. Então, o homem rapidamente encerrou a conversa, pois não queria proferir mais tolices a Jaren. Mehen formou uma equipe com os melhores para Aralene, e Uni cuidava da parte médica. Amber, a mais quieta, cozinhava refeições nutritivas à garota. Rena e Urn zelavam para que a jovem dama estudasse bem e fosse protegida. Se antes se comportavam com moderação, agora a heroína não conseguia evitá-los. A garotinha não entendia o que tinha acontecido com os assistentes, que passaram a dedicar mais tempo a ela. A heroína chegou a expulsar as pessoas com o pretexto de ler, mas nada disso funcionou. Os criados insistiam em levar a jovem dama para um passeio que ela não queria. Rena explicou que tinham reconsiderado os cuidados com a jovem dama. Porém, Le Bourguin chegou, pontualmente, e não deixou a criada completar sua fala. A jovem dama se alegrou ao ver o homem que a livrou dos criados. A garota chamava Mehen de mãe por gostar do acordo. Isso causou um leve alvoroço nos criados que não esperavam tal tratamento. Chegaram a considerar a possibilidade de que Le Bourguin fosse um parente da menina. Mas o gerente, com uma palavra, acabou com todos aqueles rumores inverídicos. O homem sempre agia honestamente, e as suspeitas dos criados o desagradavam. Com a raiva que Le Bourguin sentia, intimidou rapidamente seus assistentes. Uni tristemente admitiu que também queria se aproximar da jovem dama, como o gerente. Porém, Mehen não permitiu que os assessores importunassem a dama com conselhos. Toda a equipe sentiu vergonha e concordou que tinham passado dos limites. Le Bourguin não sabia como controlar essas pessoas, já que só podia confiar nelas para cuidar da filha do duque. Ele demitiu todos os criados com comportamento suspeito nos últimos dias. Tudo isso foi para a total segurança de Aralene, de saúde frágil. Assim, o gerente estava exausto naqueles dias, revisando a biografia de cada funcionário.
Mas Le Borghine arranjou problemas por suas palavras desagradáveis ao duque, que prontamente respondeu. O duque declarou que, pela primeira vez, perdoaria seu brilhante assistente por usar palavras rudes. No dia seguinte, Petchen estava de bom humor, ciente da chegada de Aralene. Ele olhou impacientemente para a porta, o que os outros na reunião dos filhos dos aristocratas notaram. O garoto não deu atenção a outras jovens damas, pois esperava apenas pela filha do duque. A cada vez, ele pulava de alegria, mas logo percebia que não era Aralene. Ele só podia torcer para que a jovem realmente fosse à reunião. E no instante em que o garoto já não tinha esperanças, a heroína calmamente adentrou o salão principal. Petchen, como um cachorrinho devotado, correu alegremente até a garota que tanto esperava. A garotinha sinceramente não compreendia como foi parar nessa situação, sendo o centro das atenções. A jovem dama, como sempre, esperava ver as crianças de longe, em sua solidão. Mas Petchen, proativo, não deu chance à filha do duque, forçando-a a falar com ele. A jovem dama tentou até o fim inventar alguma desculpa para o garoto deixá-la em paz, mas o herdeiro parecia interpretar deliberadamente todas as palavras da senhorita como preocupação e elogios. Alimonde, jovem e ingênuo, caiu nas provocações discretas da filha do duque, e Aralene tirou proveito do fato de ele aceitar provar diversos doces. Mesmo assim, a menina não conseguiu conversar calmamente com o príncipe. Vendo a conversa, os outros filhos dos aristocratas olharam com raiva para a filha do duque, de quem não gostavam. A atenção de Petchen, antes dividida entre amigos, fez a heroína notar sua popularidade. Este garoto alegre atraía a todos com sua postura e comportamento. A garota espantou-se com o quão diferente o príncipe era do herói clássico dos romances. Ela evitou se aproximar, pois não fazia parte da história dele. Mas a jovem dama achou difícil se afastar, pois o herdeiro era cativante. Então Petchen, constrangido, pediu à jovem que o chamasse pelo primeiro nome, não formalmente. O pedido foi tão contrário ao plano da heroína que ela congelou, surpresa. Aralene não podia tratar Sua Alteza mais intimamente, embora ele insistisse. Mais uma vez, a filha do duque não teve forças para recusar o garoto que tentava evitar. O rosto da criança se iluminou de alegria ao ter seu pedido atendido pela garotinha. No fim, só depois de várias horas a heroína conseguiu pedir permissão para voltar à propriedade Halban. Mas, ao se aproximar da saída, foi impedida pelos assistentes da imperatriz. Aralene estranhou a Zane querer vê-la pessoalmente agora. A beleza e graça dessa mulher, desde jovem, ainda hoje a destacavam. Por isso, ela conseguiu um casamento tão vantajoso com o futuro imperador. A garota estranhou encontrar tal figura influente sozinha. Mas a própria imperatriz, ao ver a filha do duque, a convidou para a mesa de jantar com um sorriso. Desde o início da conversa, a Zane agiu como se fosse normal para ela convidar crianças. Aralene ficou perplexa com o comportamento doce e sociável da dama que lembrava Petchen. O que mais incomodava a jovem dama é que ela tinha acabado de jantar com o príncipe herdeiro. Mas a Zane sorriu tão gentilmente que a filha do duque não conseguiu recusar. A garotinha mal sabia que a imperatriz sabia mais dela do que pensava. Desde que a madame começou a falar do passado, ela ficou imóvel, só ouvindo. Mas Aralene se interessou pelas palavras de que lembrava a mulher de alguém importante. A Zane não revelou seus segredos, pois não eram aceitos na alta sociedade. A heroína pouco sabia dela, pois raramente era citada na trama. Então a garota cautelosamente perguntou à madame o motivo do convite. Em resposta, a Zane sorriu e confessou curiosidade em ver a filha do duque. A mulher também queria se desculpar pelo comportamento do filho. Todas essas palavras e mais doces na mesa fizeram a jovem dama se sentir mal. Mas para a garotinha, a imperatriz parecia boa e interessada nela. Madame até questionou por que Aralene brincava pouco com os aristocratas. Ao ouvir a queixa sobre a sua saúde frágil, a mulher assentiu e permitiu o contato. A jovem gostou daquela inesperada proteção, que no futuro poderia ser útil. No entanto, na realidade, a garotinha só queria não participar mais das reuniões infantis.
Mas a Zane não considerava o assunto, já que havia incluído a jovem no grupo intencionalmente. Essa circunstância gerou muitos problemas para a heroína, que só queria ler um livro em casa. Então, a Zane não era tão simples quanto parecia, visando agradar a todos. Após o encontro, a jovem dama sentiu-se exausta, mas ainda tinha reuniões infantis. Por mais que Aralene tentasse se distanciar, o garoto estava sempre ao seu lado. Mas a heroína só queria observar o crescimento do personagem de longe. A Zane sequer se preocupou em explicar à garotinha por que ela devia ir ao grupo. A intuição da jovem dizia que seu pai e a imperatriz estavam conectados. A dama não pôde terminar seu pensamento, pois Noel e Ciel foram enviados. Aralene fingiu diligentemente não notar os garotos que exigiam sua atenção. Mas onde quer que a garotinha fosse, seus irmãos a seguiam, buscando atenção. No fim, a heroína interagiu com novos e irritantes conhecidos. Os gêmeos felizes apresentaram-se à menina para que ela lembrasse seus nomes. De fato, a filha do duque lembrava-se de tudo sobre eles, mas não o revelou a ninguém. A menina ficou tensa ao ser questionada por seus irmãos sobre sua frágil condição física. Eles prometeram recompensar Aralene se ela mostrasse seu desmaio. Contudo, essa proposta não cativou a jovem dama, que desejava afastar-se o máximo possível. Pela primeira vez, Noel e Ciel depararam-se com alguém que não ligava para a sua aparência e comportamento. Oi pessoal, tudo bem? Estamos com a nossa lojinha de afiliados da Shopee e Mercado Livre, temos vários produtos, como moletons, blusas, shorts e até decoração de Natal. Muito obrigado pessoal e fiquem com Deus.